Olá, bom dia. Quero citar para você um versículo deste livro, que é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Que diz assim, é o principal tema desta palavra nesta hora: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está em Romanos capítulo 1, trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade hoje. Não me envergonho, primeira parte dessa mensagem. De que você se envergonharia nesses dias? E de que você não se envergonharia nesses dias? Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus na prática, é Jesus Cristo entrando em nossa vida e salvando-nos deste mundo cruel, deste mundo pecaminoso, deste mundo que está perdido, deste mundo que um dia vai passar. Mas, em contrapartida do que eu me envergonharia, fazendo um paralelo, eu me envergonharia de estar lendo aqui para vocês um livro ou palavras obscenas, de estar lendo aqui para vocês um livro que fala de uma história de alguém que não encontrou a solução para a sua vida e que está com a vida derrotada. Eu me envergonharia. Mas da Bíblia não, do Evangelho não, porque é o livro dos livros, é a palavra de Deus, é a mensagem que trouxe uma vida vitoriosa para mim e para todos aqueles que creem. Por isso eu não me envergonho. Jesus morreu na cruz, não foi em vão, Ele me salvou. Eu não me envergonho, eu disse no início, de estar nesse lugar, não só trazendo a mensagem de Deus, que provavelmente em breve vai ser a minha residência. Isso me dá alegria, porque foi o que Deus me deu. Mas o meu momento é esse, mas são grandes porque foi Deus que me deu. Eu agradeço a Ele. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos. É isso que eu faço, porque coisas ainda melhores e maiores virão para a minha vida e para a sua também, eu creio, se você crê. Ok? Vou falar sobre outra coisa agora dentro desse tema, desta mensagem. Eu não me envergonho de outras coisas também na minha vida, como por exemplo da minha origem, os meus pais, também pessoas simples. Não me envergonho de ser brasileiro, quando vemos que tem tantos países desenvolvidos por aí. Não, esse país é maravilhoso, coisas simples. Você se envergonha? Eu não. De não ter muito dinheiro? Eu não. De andar pelas ruas com a roupa simples? Me envergonharia de estar me vestindo com roupas indecentes, indecorosas e transmitindo coisas erradas para as pessoas. Daí sim eu me envergonharia. Não me envergonho de ter pouco dinheiro hoje para comprar um carro mais novo, uma casa maior. Não me envergonho. Me envergonharia sim de ter muito dinheiro, estar morando num palácio, numa mansão, mas não ter honra, não ter honestidade, não estar na posição que Deus quer e não seguir a Jesus Cristo. Disso eu me envergonharia. De falar mentiras, me envergonharia. Mas não me envergonho das coisas simples, não. E é por isso que o apóstolo Paulo falou, e é por isso que eu também
Quero repetir hoje, eu não me envergonho. Ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu também não me envergonho do Evangelho. Eu quero só rapidamente lembrar de 3 personagens da Bíblia. Vamos lá? Eu quero me lembrar primeiro lá de José do Egito. José do Egito se tornou o segundo homem da nação mais poderosa daqueles dias. Todos o aclamaram. Olha, lá está o vice-rei. Mas você sabe que para José do Egito chegar ao vice-reinado do Egito, primeiro ele foi jogado num poço, numa cisterna, foi perseguido pelos seus irmãos, que chamavam ele de o sonhador. Olha aquele sonhador. O menor dos seus irmãos, considerado por eles, é claro, o mais indigno, considerado por eles, dos seus irmãos, sendo aquele que foi o responsável pela sobrevivência da sua família e se tornando o segundo homem mais poderoso da face da terra. É esse Deus que eu sirvo. José não se envergonhou de quando ele era simples, de quando ele não tinha nada. Por isso ele chegou à posição que chegou. Quando o profeta foi na casa do pai de Davi, depois que o profeta viu, passou a revista a todos os irmãos de Davi, o pai de Davi falou, ainda tem um, eu tenho mais um, mas ele está pastoreando ovelhas, ele é simples. Talvez não seja ele, mas o profeta mandou chamar. Era Davi o escolhido de Deus, estava lá pastoreando ovelhas, estava no mato. Quando Davi entrou naquele salão onde estava o profeta, enviado por Deus, o profeta Samuel, ele falou ao pai de Davi, é esse foi escolhido por Deus. Ele ungiu Davi ali naquele momento, com óleo. Davi, detrás das ovelhas, nas matas, pastoreando os animais, ele foi colocado como rei de Israel. Nenhum dos seus outros irmãos foi escolhido por Deus, mas Davi, pois ele era alguém humilde, simples, mas chegou a ser o homem mais importante de Israel naquela época. É assim que o Senhor Deus faz na vida daquele que tem fé e que crê e que tem humildade de segui-lo e de servi-lo. Mas continuando, eu quero nesse momento trazer algumas coisas, alguns exemplos de coisas que talvez alguns se envergonhariam. Por exemplo, muitas pessoas querem ser perfeitas. Muitas pessoas acham que podem tudo. Acham que tudo o que fazem dará sempre certo. E não perdoam aqueles que têm seus defeitos e que assumem. Outra coisa dentro desse tema, olha, eu não me envergonharia de não ter uma religião. Você se envergonharia? Eu não. Não me envergonharia de não ter o rótulo, eu sou daquela determinada igreja, mas eu me envergonharia, sabe do que, meu amigo? Eu me envergonharia de não ter Jesus na minha vida. Eu me envergonharia de não crer no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E disto sim eu me envergonharia. Muitas vezes pessoas têm um determinado orgulho, uma vaidade. Eu pertenço a tal igreja, mas me envergonharia de não ter dentro do meu coração palpitando o Espírito Santo que vem do alto e que derrama bênçãos em minha vida. Disso eu me envergonharia, de ter um espírito mundano dentro da minha vida que me faria fazer coisas erradas, pecaminosas, indecentes, indecorosas, mentiras, de ser desonesto, de assumir uma posição na sociedade e falhar com as pessoas. Disso eu me envergonharia.
sim, me envergonharia. Não estou dizendo que não seja importante frequentar uma boa igreja que pregue a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, não é isso. Mas estou dizendo que o mais importante não é ter uma igreja ou uma religião, mas é ter Jesus em sua vida, o Espírito Santo palpitando dentro do seu coração. Isto é o mais importante. Meu amigo, eu quero entrar numa parte agora, como eu prometi falar sobre 3 personagens. A última parte dessa mensagem, eu quero citar João Batista. João Batista, um grande homem de Deus. Eu quero citar o exemplo de João Batista agora para você. Um exemplo de alguém que não se envergonhou da sua posição, da posição de grande pregador da palavra de Deus, da posição de alguém que servia ao Senhor. E num tempo difícil de servir a Deus, sabe qual? Um tempo em que as pessoas eram mais religiosas, eles praticavam muito pouco, mas eles se diziam os melhores e os mais religiosos. E eu quero agora dar o exemplo de João Batista, que viveu nessa época tão difícil. João, diz a Bíblia. Quem é João? Quem é João? Eu pergunto para você agora, este homem que não se envergonhou das coisas espirituais. O que a palavra de Deus fala sobre João Batista? Ela diz assim, meu amigo: houve um homem chamado João. Ser homem é ser como João, que não se envergonhava da sua posição, mesmo sendo simples. E o que mais diz a palavra sobre João? Diz assim: as pessoas chegaram para João, os religiosos, e chegaram para João e perguntaram: quem é você para que sigamos? Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o grande profeta Elias? Quem é você? João olhou para aqueles homens religiosos e disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu sou a voz que clama no deserto. A Bíblia falava isso sobre João, e João não quis se colocar na posição de maioral. Não, eu sou uma voz. Eu sou a voz que prega, eu sou a voz que clama. Apenas isso João falou de si próprio. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um, do qual eu não sou digno de, abaixando, desatar a correia das suas sandálias. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele, aquele de que não sou digno, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Com o Espírito Santo e com fogo. João Batista exaltou a Jesus, ele não teve vergonha. Após aquelas palavras, a Bíblia mostra que imediatamente veio Jesus para ser batizado por João, na sua humildade, a humildade de Jesus para ser batizado por um homem, sendo ele o próprio Deus. Se colocou ao lado de João e João o batizou para que se cumprisse as Escrituras. Desceu o Espírito Santo sobre Jesus na forma de uma pomba. Na aparência de uma pomba, o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que naquele mesmo momento, para que todos ali ouvissem, uma voz bradou dos céus, era a voz do Deus Criador: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Oh, que coisa linda! Era o Pai testificando do Filho e o Espírito Santo descendo sobre ele. Ali estava a Trindade. E João não se envergonhou daquele Cristo que ele pregava, de Jesus.
E hoje, meu amigo, eu não estou pregando para você mais uma religião. Chega, religiões não mudaram pessoas em todas as décadas. Elas não conseguiram tirar um drogado das drogas. Elas não conseguiram tirar as prostitutas da prostituição. Elas não conseguiram tirar os marginais da marginalidade. Eu estou falando hoje de Jesus Cristo, aquele de quem eu não me vergonho, que liberta todo pecador, que tira da prostituição a prostituta, que tira das drogas o drogado, que transforma o ser humano, seja qual for a situação que ele estiver. Disto eu não me envergonho, como você também é, seja rico, seja pobre. Hoje eu quero falar contra todo preconceito, seja branco, seja negro, seja amarelo, seja índio, seja de qual tribo for da face da terra, seja do Japão, da África, dos Estados Unidos, seja de Israel, seja da Arábia, seja de onde for, você é a mesma coisa de que todas as outras pessoas. Você descende de um Deus que fez um homem em primeiro lugar Adão, uma mulher Eva, e dali descende toda a humanidade. Todos somos iguais perante Deus, só há uma diferença: ou você tem Deus ou você não tem. Ou você entrega a sua vida a Jesus, segue a Ele e Ele te dá salvação, a vida eterna. Ou você nega Jesus e você vai ser condenado um dia a passar a eternidade sem Deus. E nesse momento eu quero falar isso com você, porque dessas coisas eu não me envergonho. Amigo, ao final desta mensagem, desta palavra, citando o exemplo de João Batista, eu não me envergonho da palavra de Deus que cita homens como João, que um dia vestiu vestes simples. A Bíblia fala que ele andava com vestes de peles de animais. A Bíblia diz que ele comia mel silvestre e gafanhoto. Eu imagino que se João hoje entrasse numa das modernas igrejas, das grandes igrejas, onde nós vemos pastores famosos, bispos, apóstolos e tantos obreiros de nariz empinado, alguns, não todos, claro, não vamos generalizar. Acredito eu que se João Batista, com aquela sua barba, aquela sua roupa de pele, vindo das matas do deserto, um pouco não tão limpo, pois não tinha banheiro para tomar um banho toda hora lá, acredito eu que João, considerado o maior dos homens de todos os tempos, entrasse numa dessas enormes igrejas de hoje, ele seria barrado logo na entrada. Talvez ele conseguisse entrar mais um pouquinho. Se ele tentasse chegar perto do púlpito, o obreiro o levaria lá para trás. Mas ali estava o maior dos homens, considerado por Jesus de todos os tempos. Do que a Bíblia diz, do que a palavra diz, do que Jesus diz, eu não me envergonho. Mas hoje eu me orgulho, ao contrário, eu me alegro, ao contrário, não de ter uma religião, não de ter um rótulo de alguma igreja, mas de ter Jesus, aquele que morreu por mim e ressuscitou o terceiro dia. E você gostaria de hoje também ter esta alegria, este orgulho, e não se envergonhar mais deste nome que está acima de todo nome no céu e na terra? Basta você chamá-lo para morar em sua vida. Diga assim: Jesus, entre em meu coração, faça oração. Jesus, transforma a minha vida. Eu quero o Senhor a partir de hoje na minha vida. Jesus, você terá em sua vida. Você terá vida eterna, uma vida vitoriosa. Você poderá ser uma pessoa simples, como eu mostrei nesse vídeo.
todos são iguais perante Deus. Por isso, meu amigo, como um dia eu tive que me humilhar e falar: Jesus, eu preciso de Ti, eu me arrependo. Meu amigo, seja o que for, seja quem for você, importante ou não, de qual cor for, só Jesus pode salvar a sua vida, só o Senhor Jesus. Receba esta oração. Deus abençoa todas as pessoas que me ouvem, cada uma delas. Senhor, toma de conta, em nome do Teu Filho Jesus. E que essa mensagem não me envergonhe, fique no seu coração. Que Deus o abençoe e que você possa, como eu, ter uma experiência maravilhosa com esse Deus que está vivo